Quando grandes florestas estão queimando e o vento é desfavorável, nuvens de fumaça podem se deslocar de país para país, como no início de junho na América do Norte. A fumaça chegou a Nova York devido a incêndios florestais no vizinho Canadá. Precisamos aprender a lidar com as mudanças climáticas globais e suas consequências, com as anomalias climáticas, com as fortes chuvas e tempestades, com o derretimento das geleiras, com a morte dos corais. Temos que nos preparar para as consequências de tudo isso. O Futurando está no ar. Os corais estão entre as criaturas que estão sofrendo bastante com as mudanças climáticas. 90% das espécies de corais devem desaparecer, sugere um novo estudo. Mas os recifes de corais são muito importantes. Só na Ásia, eles são fonte de alimento para 1 bilhão de pessoas. O governo australiano anunciou um investimento bilionário para proteger a Grande Barreira de Corais. Biólogos marinhos já estão há algum tempo tentando salvar esses corais. Medindo 350 mil quilômetros quadrados, o maior recife de corais do mundo é quase do tamanho da Alemanha. É um patrimônio mundial da Unesco, um tesouro sem igual que corremos o risco de perder. A Grande Barreira de Corais. O Instituto Australiano de Ciências Marinhas lidera os esforços para evitar o colapso total do Recife. A bióloga marinha Annika Lamb admira o trabalho que está sendo feito aqui. Todos os dias eu preciso lidar com o que está acontecendo com esse ecossistema que eu amo tanto. Mas isso não me faz perder as esperanças. Eu ainda consigo sair e ver a Grande Barreira de Corais. Ainda há partes saudáveis e bonitas. Ainda há biodiversidade que vale a pena proteger. Os tanques simulam as condições de vida no Recife. Os corais são sensíveis. A qualidade da água, a luz e a temperatura são fatores importantes para a sobrevivência deles. Mas o que acontece quando essas condições de vida mudam e se tornam mais desconfortáveis para os habitantes do Recife? Estamos tentando criar corais mais resistentes, que consigam sobreviver em altas temperaturas. A ideia é levar esses corais para o Recife para que o ecossistema fique protegido a longo prazo, mesmo sob outras condições climáticas. O branqueamento de corais é o fenômeno mais temido e que vem acontecendo com frequência nos últimos anos. Quando a água fica muito quente, o coral espelha as algas e elas não são responsáveis apenas pelas cores brilhantes dos corais, mas também fornecem nutrição a eles. Se as algas desaparecerem, os corais morrem. Mas esses efeitos se devem aos humanos? Infelizmente, sim. Estamos modificando as condições ambientais e, como resposta, essas condições são mais estressantes para organismos, como os corais. E essas condições têm um nome: mudanças climáticas. A Austrália está sentindo as consequências tanto em terra quanto no mar. O calor, a seca, as colheitas perdidas e as imagens apocalípticas de florestas em chamas. Ao mesmo tempo, cidades e paisagens inteiras estão completamente submersas. Eventos extremos se tornaram normais, motivo suficiente para ter medo, diz a ativista ambiental Crystal Falconer. A mensagem está clara e fica mais clara a cada catástrofe. É realmente devastador que tenha que chegar a este ponto para as pessoas enxergarem o verdadeiro custo de não agir em relação às mudanças climáticas. Em nenhum lugar do mundo isso é mais aparente do que na Grande Barreira de Corais. 4 grandes branqueamentos de corais em 7 anos causaram danos tão grandes que a Unesco ameaçou revogar o status de patrimônio mundial. A reputação da Austrália e muito dinheiro estão em jogo. O Recife é um enorme ativo econômico. Emprega 70 mil pessoas, a maioria na indústria do turismo. A instrutora de mergulho, Nadine Huth, veio da Alemanha para cá há 9 anos. Ela também mergulha para fins de pesquisa. Sim, eu mergulho em várias profundidades para ver quantos corais existem em um determinado local.
Quantos tipos diferentes havia? Quantos morreram? Quantas algas ainda existem? Se houve algum branqueamento de corais? Os dados são enviados para os biólogos do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, fechando o círculo de pessoas comprometidas com a proteção desse ecossistema único. Outra ameaça aos recifes de corais são os ciclones, e a quantidade deles pode aumentar novamente neste ano. Em maio de 2023, a Organização Mundial do Clima alertou que um El Niño, um fenômeno climático que acontece regularmente, estava a caminho. O El Niño levou a ciclones violentos no Pacífico em 2019. Como as tempestades se movem pelo globo? É o que quer saber o telespectador Rodrigo Moncayo, do Equador. Os ciclones tropicais podem cruzar a linha do Equador? Trazendo chuvas torrenciais e ventos fortes, os ciclones tropicais podem causar danos enormes. Eles geralmente deixam um rastro de devastação por onde passam. Algumas tempestades têm mais de centenas de quilômetros de diâmetro e podem durar horas. É por isso que os ciclones são temidos. Os ciclones tropicais se formam sobre grandes massas de água na região equatorial. A água deve estar a pelo menos 27 graus Celsius para que grandes quantidades dela possam evaporar e subir com o ar quente. Como a Terra é basicamente uma esfera giratória, as massas de ar ao norte e ao sul do Equador são desviadas. Elas então começam a girar e formam enormes vórtices, uma consequência da chamada força de Coriolis. Ao longo da linha do Equador, essa força é muito pequena. Isso cria uma faixa de cerca de 600 quilômetros de largura que é poupada das tempestades destrutivas. A força de Coriolis faz com que os ciclones ao norte da linha do Equador girem no sentido anti-horário, enquanto ao sul eles giram na direção oposta. Desde 1979, nenhum ciclone tropical jamais foi observado cruzando o Equador. Mas isso não significa que seja impossível. Em 2001, um ciclone chegou a 150 quilômetros da linha do Equador, mais perto do que nunca. Mas as últimas décadas mostraram que os ciclones tropicais estão se afastando cada vez mais da região equatorial e indo em direção aos polos da Terra. Mas dá para supor o que poderia acontecer se um ciclone atravessasse a linha equatorial. Provavelmente ele perderia o impulso e acabaria como ar quente, já que a força de Coriolis atua na direção oposta no outro lado da linha do Equador. Você tem alguma pergunta sobre ciência? Então envie pra gente por texto, vídeo ou mensagem de voz. Se a sua pergunta for respondida no programa, você ganha uma pequena surpresa como agradecimento. Vamos lá, pergunte! E agora vamos para as montanhas. As geleiras de montanha devem desaparecer até o fim deste século. Isso é o que mostrou um estudo recente. Isso significa pouca reserva de água potável, e não apenas nas áreas próximas a montanhas. E também a elevação do nível do mar. Em Zurique, na Suíça, um grupo de cientistas pesquisa os efeitos da perda massiva de geleiras nos Alpes. As geleiras dos Alpes estão desaparecendo. Sem uma ação imediata de proteção ao clima, quase todas elas terão derretido até o final do século. O glaciologista Matthias Rus está perdendo as esperanças. Tarde demais, pelo menos para as geleiras pequenas e médias. Para as maiores ainda não é tão tarde assim.
No Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, Matias pesquisa o desenvolvimento das geleiras alpinas e quais as consequências ecológicas, sociais e econômicas do derretimento. Em nível global, regional e local. O fato de que atrações turísticas estão desaparecendo com o derretimento das geleiras é o menor dos problemas nos Alpes. A região enfrenta ameaças muito maiores. Estamos vendo os efeitos locais, cada vez mais geleiras entrando em colapso com o aumento das temperaturas e inundações de lagos glaciais. O exemplo mais recente é o colapso da geleira italiana Marmolata em julho de 2022. Gastos elevados com medidas de proteção são necessários para as cidades do vale, assim como para as rotas de caminhada e escalada. Pelo menos até que o subsolo se estabilize novamente. Em nível regional, logo vai ficar claro que as geleiras não são mais reservas confiáveis de água no verão, seja para água potável, irrigação ou geração de energia. Há tentativas de contornar o problema com barragens, mas essa solução é limitada, como com a geração de energia, por exemplo. Atualmente, na Suíça, a neve derretida enche os reservatórios no verão e no inverno a água é bombeada por meio de turbinas para produzir eletricidade. No futuro, quando tivermos novamente verões quentes e secos, mas não tivermos mais geleiras, pode ser que os reservatórios não possam mais ser abastecidos adequadamente e assim não vamos conseguir produzir energia suficiente durante o inverno. Rios como o Reno, importantes para o transporte de mercadorias, também dependem das geleiras nas épocas de seca. Mas já há períodos em que os rios não são mais navegáveis. Os pesquisadores de Zurique calcularam a importância da água das geleiras para os grandes rios. As geleiras fornecem menos água durante os anos frios e úmidos, então elas armazenam água, mas liberam mais água durante os anos quentes e secos. Em um ano com precipitação média, na região da Basileia, o Reno carrega principalmente água da chuva e água derretida da neve, e também uma quantidade insignificante de água das geleiras. Como dá para ver no gráfico, durante determinado ano, a geleira fornece mais água derretida e assim compensa o déficit de chuva e de água da neve derretida. Aqui em Basileia, por exemplo, isso significa que o derretimento do gelo contribui com até 1/5 do fluxo, ou seja, garante que haja fluxo suficiente no rio. Sem geleiras, o Reno não terá mais níveis de água seguros, ou seja, métodos alternativos de transporte precisam ser desenvolvidos. E também existem consequências globais, como o aumento do nível do mar. As geleiras alpinas desempenham um papel menor nisso. Mas todas as geleiras de montanha do mundo juntas respondem por cerca de 50% do fenômeno. O nível global do mar já subiu cerca de 100 milímetros e em 2100 poderia chegar a 1 metro, o que seria devastador para a costa do Mar do Norte e para muitas outras áreas que já estão com a água até o pescoço. Para Matias, está claro que temos que nos preparar para uma era sem geleiras alpinas. Uma questão principal é a retenção de água, novos reservatórios, por exemplo, para que tenhamos água durante os períodos de seca. Estamos falando de geração de energia, criação de redes ferroviárias para rotas de transporte e infraestrutura de irrigação. Enfrentamos grandes desafios técnicos e econômicos. No momento, ainda temos a chance de acertar e nos preparar para o futuro. Em breve, imagens como essas vão ser apenas um arquivo histórico. Com o derretimento das geleiras, os Alpes estão perdendo muito mais do que apenas gelo eterno. Parece que devemos dizer adeus às geleiras das montanhas, mas e quanto às florestas? Quando o solo fica cada vez mais seco porque chove cada vez menos e quando as ondas de calor duram mais tempo, os incêndios florestais aparecem. Também no norte da Alemanha, as queimadas atingem grandes áreas florestais já mesmo antes do verão.
Uma startup de Berlim quer detectar incêndios florestais em um estágio inicial. Na mitologia da Grécia Antiga, as dríades eram criaturas mitológicas que protegiam as árvores. Agora, esses aparelhos verdes podem se tornar as dríades da era digital. Todos os anos, incêndios destroem milhões de hectares de floresta em todo o mundo. Quase 8 bilhões de toneladas de CO2 são liberadas no processo, cerca de 20% das emissões globais de CO2. Um dano ecológico e econômico de proporções colossais. Para mim, 2018 foi a primeira vez em que houve uma cobertura visível da mídia sobre os grandes incêndios na Amazônia, na Austrália. E tivemos o movimento Fridays for Future, que foi para as ruas. Minha filha também foi. Isso para mim foi a faísca inicial. Foi quando pensei que deveria fazer algo a respeito. E fez. Com uma equipe de cientistas especialistas em software e TI, o empresário desenvolveu um novo sistema de detecção precoce de incêndios florestais. Uma detecção ultra precoce com sensores que não veem, mas conseguem sentir o cheiro, como se fosse um nariz com olfato muito aguçado. O agrônomo Jürgen Müller vem experimentando sistemas semelhantes há anos. Em uma floresta de teste, ele usa os novos sensores. 3 metros de altura, orientação sul. O sensor do tamanho da palma da mão funciona com energia solar e precisa de pouquíssima luz. Fundamental para florestas com mais sombras. Com a ajuda de capacitores, o nariz inteligente também funciona à noite e quando chove. Mas o que o sensor cheira exatamente? No ar temos uma infinidade de elementos. Temos dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, sulfatos e temos gases nobres. O sensor mede tudo isso, e no momento em que o oxigênio é retirado do ar, essa mistura gasosa muda naturalmente. Uma vez que os sensores detectam essa mudança, eles enviam um sinal de alerta com coordenadas precisas por meio da plataforma recém-desenvolvida. Tudo leva menos de 5 minutos. O ideal seria que cada floresta fosse equipada com uma rede de sensores, um a cada 100 metros. As informações são enviadas para a nuvem por meio de uma rede de internet das coisas criada especialmente para isso. As empresas de telecomunicações geralmente não têm torres de celular nas maiores florestas do mundo. Isso significa que você não pode usar um sistema que dependa da internet para funcionar. Precisamos de uma infraestrutura de comunicação independente. Tem que ser algo movido à energia solar e tem que funcionar em uma grande área. Isso é exatamente o que criamos usando este aparelho. Ele permite a comunicação em um raio de aproximadamente 2 km por vez. Assim, passo a passo, podemos ir cada vez mais floresta adentro. Os atuais sistemas de alerta antecipado se baseiam principalmente em dados visuais, como as câmeras desta torre de prevenção de incêndio na Alemanha. Apenas em Brandemburgo, mais de 100 câmeras como essa escaneiam as florestas. As imagens chegam ao centro de controle em tempo real, onde são monitoradas e avaliadas 24 horas por dia. Quando há um incêndio, a fumaça é produzida e, devido à falta de vento na floresta, ela sobe relativamente rápido. A coluna de fumaça se forma apenas no topo da copa das árvores, então assim que estiver visível na copa das árvores ou acima dela, também podemos vê-la. Se uma coluna de fumaça for detectada, uma segunda câmera e a experiência humana ajudam a localizar o incêndio. Mas o nariz inteligente pode fazer o mesmo trabalho mais rápido e sozinho. Os colegas do centro de controle não conseguiram detectar a fumaça. Eu aviso ao centro quando estou fazendo um teste. Depois pergunto a eles: vocês viram fogo? Não. Isso significa que a fumaça só pode ser detectada pelos sistemas ópticos quando está acima das copas das árvores.
Para garantir que o sensor não apenas detecte incêndios com antecedência, mas também saiba o que está queimando, o software de inteligência artificial é constantemente treinado. Os cientistas têm amostras de substratos de solo florestal de todo o mundo. Hoje, pela primeira vez, Jürgen está testando no laboratório pedaços de um pinheiro da Espanha. As amostras são pesadas em gramas e aquecidas a 320 graus. Quando as faíscas devem começar e quando o sensor vai detectar o pinheiro em chamas? A reação é diferente em comparação aos pinheiros alemães. As agulhas de pinheiro alemãs são um pouco mais longas e começam a queimar mais rápido. As de pinheiros espanhóis são mais compactas, um pouco mais curtas, então demoram mais para queimar. Isso era novo para nós. Mas o que é interessante, claro, é quando o sensor reage, quando sente o cheiro dessas agulhas do pinheiro espanhol. Os experimentos são registrados, avaliados e repetidos centenas de vezes. Só então os pesquisadores podem ter certeza de que o sensor pode identificar pinheiros espanhóis fumegantes em um incêndio florestal. Além da detecção ultraprecoce de incêndios, conhecer a classificação precisa do odor do material em combustão pode ajudar na escolha do agente extintor correto. Esses sensores inteligentes podem se tornar os protetores florestais da era moderna. As árvores são essenciais para o clima, por isso há muitos projetos de reflorestamento em todo o mundo. O crescimento das árvores é responsável, por exemplo, pelo sequestro de carbono da atmosfera. No Marrocos, perto de Agadir, existe um projeto de plantio de árvores que beneficia diretamente não só o clima e o meio ambiente, mas também as populações locais. A árvore é um tesouro, cantam essas mulheres enquanto nos mostram como as nozes de argan são colhidas. As frutas são coletadas do chão, já que a árvore é muito densa e espinhosa. A música faz muito sentido, já que a árvore de argan é o sustento delas. Com isso, nós mulheres podemos construir casas, comprar roupas para nossos filhos e mandá-los para a escola. E trabalhamos aqui ao ar livre. A árvore de argan é a nossa vida. Fátima e outras 50 mulheres fazem parte de uma cooperativa fundada e financiada pela Agência Alemã de Cooperação Internacional. No começo, não estava claro que o projeto daria certo. As árvores de argan só crescem aqui no sudoeste do Marrocos. E apenas algumas décadas atrás, elas estavam quase extintas. Naquela época, as pessoas acreditavam que a agricultura intensiva era mais importante, cultivar frutas e vegetais para exportação. E esqueceram o valor da árvore de argan. Como resultado, elas começaram a desaparecer. Houve negligência humana, mas o clima muito seco também contribuiu. O reflorestamento começou no final da década de 90, com o apoio da ONU e da Alemanha. Hoje, cerca de 2,5 milhões de hectares de árvores estão sob proteção. Elas são valiosas não apenas para as mulheres, mas também para o meio ambiente e o clima. As florestas são um santuário para plantas, pássaros e insetos. O segredo também é que a árvore tem um sistema radicular forte e profundo. Assim, a água não escapa para as profundezas do solo e a umidade é retida. Isso estabiliza o solo contra a erosão e também ajuda a manter a fertilidade da árvore. É também o que torna as florestas de argan uma poderosa ajuda contra a desertificação contínua. Como outras árvores, elas também absorvem CO2. Esse tipo de proteção climática e ambiental funciona porque envolve a população local. Um negócio próspero para os que trabalham na cooperativa aqui na aldeia de Drarga, perto de Agadir. Depois do meu divórcio, eu não tinha nada. Aprendi a ler e a escrever aqui.
Agora tenho uma renda estável, posso pagar a educação do meu filho e ajudar meus pais. Da colheita, as mulheres produzem óleo de argan. A polpa do fruto é retirada de acordo com uma técnica tradicional. As cascas são quebradas e as sementes removidas. Só então as máquinas entram em ação para moer os grãos. Eles são prensados a frio até que seja obtido o óleo precioso. Há quem diga que ele é muito bom para a pele. Uma variante ligeiramente diferente também se tornou popular mundialmente como óleo de cozinha. Sim, nosso modelo deu certo. E ele pode ser aplicado também em outras regiões do mundo com outros produtos regionais e espécies de plantas. As mulheres de Drarga querem estar unidas com a árvore de argan para sempre. Pelo menos é o que elas cantam durante a colheita. O Futurando, o programa de ciência da DW, chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. Até lá!